Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Herbert Martins, advogado especialista em planejamento patrimonial. E hoje vamos desvendar um dos maiores fantasmas que assombra o planejamento sucessório. O temido ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e sua relação com as roles familiares. Muitos de vocês talvez já sentiram um frio na espinha só de pensar em impostos sobre herança, ou ouviram histórias de decisões judiciais que geram mais dúvidas do que certezas. Será que o medo do ITBI é justificado? Será que ele pode inviabilizar a sua holding familiar? Eu garanto, a verdade por trás desse imposto é muito mais simples e muito mais favorável do que você imagina. E o melhor, ela pode te economizar muito. Fique comigo porque hoje vamos desmistificar tudo isso. Com base na mais alta corte do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, e claro, da nossa vasta experiência prática, para começar, vamos entender o que é o ITBI. É o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, um tributo municipal que incide sobre a transferência de propriedade de imóveis. Sua alíquota varia de cidade para cidade, mas geralmente fica em torno de 2 a 4% do valor do imóvel. Ou seja, é um custo significativo em qualquer transação imobiliária. É aqui que o fantasminha do ITBI começa a assombrar. Lá por 2008, 2009, 2010, não era tão comum usar holdings familiares para planejamento patrimonial. O que se via muito eram as chamadas administradoras de bens próprios. O problema é que muitas dessas empresas acabaram sendo taxadas com ITBI em todo o Brasil. E essa memória, essa experiência negativa ainda assombra muita gente, gerando a crença de que qualquer empresa com imóveis pagará ITBI. Mas como veremos, a realidade é bem diferente para as holdings familiares bem estruturadas. Essa dor, esse medo de perder parte do patrimônio para impostos é real. É a mesma dor de Ricardo Fortunato, um empresário que, como muitos de vocês, busca eficiência e previsibilidade. Ele não quer ver o patrimônio que construiu com tanto esforço ser corroído por burocracia e impostos. Ele quer controle, ele quer segurança. E é exatamente isso que vamos trazer para você hoje. Vamos desvendar o ITBI e a holding familiar em 3 pilares essenciais. Primeiro, a imunidade constitucional, sua aliada legal. A boa notícia é que a nossa Constituição Federal, no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, já prevê uma imunidade importantíssima. Ela diz que o ITBI não incide sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. O que isso significa na prática? Significa que, em regra, quando você transfere um imóvel para uma holding familiar como forma de integralizar o capital social, você não deveria pagar o ITBI. É um direito seu, garantido pela Constituição. É a lei a seu favor, protegendo seu patrimônio. Pilar 2. O tema 796 do STF, que é desvendando o mito e a verdade. Como toda regra tem sua interpretação, um caso emblemático chegou ao Supremo Tribunal Federal, resultando no famoso tema 796 de repercussão geral. O caso era da empresa Luz Frama Participações Societárias Limitada, contra o município de São João Batista, em Santa Catarina. A empresa havia integralizado um conjunto de imóveis com um valor total de R$ 802.724, mas o capital social que ela integralizou era de apenas R$ 24 mil. A diferença, portanto, de R$ 778.724 foi lançada como reserva de capital. O município cobrou o ITBI sobre essa diferença e o caso foi parar no STF. A pergunta era: a imunidade do ITBI se aplica ao valor total dos imóveis ou apenas ao montante efetivamente integralizado no capital social? Em 5 de agosto de 2020, o STF, por maioria, fixou a seguinte tese no tema 796. É crucial entender o que essa tese realmente significa e o que ela não significa. No caso da Luz Frama,
O STF concordou com a cobrança do ITBI sobre a diferença. Não porque havia uma diferença entre o valor histórico e o valor venal do imóvel, mas sim porque a empresa integralizou apenas uma parte do valor histórico dos bens imóveis no capital social, deixando o restante como reserva de capital. Ou seja, a imunidade foi negada sobre o valor que não foi efetivamente usado para integralizar o capital social. A lei permite que você integralize seus imóveis pelo valor constante na sua declaração de imposto de renda, o famoso valor histórico. Quando isso é feito de forma total, ou seja, o valor histórico do imóvel é integralmente convertido em capital social, não há excedente para a reserva de capital. E, portanto, não há ITBI a ser cobrado sobre essa base. No entanto, a partir desse julgamento, muitas prefeituras, de forma que consideramos equivocada, passaram a cobrar o ITBI sobre a diferença entre o valor histórico e o valor venal, é o valor de mercado dos imóveis. Eles interpretam o tema 796 de forma extensiva, extrapolando o seu poder de tributar. Essa cobrança é, no nosso sentir, indevida, pois o tema 796 não autoriza a tributação sobre diferença entre valor histórico e valor venal, mas sim sobre o valor que excede o capital social a ser integralizado. Pilar 3. Proteção e economia na prática. Diante dessa interpretação equivocada de algumas prefeituras, como você pode proteger o seu patrimônio e maximizar os benefícios de uma holding familiar? Para as prefeituras que insistem nessa cobrança indevida, nós, da Martins Advogados Associados, desenvolvemos e aplicamos uma técnica contábil jurídica específica, que, na esmagadora maioria dos casos, nos permite afastar a cobrança do ITBI sobre essa diferença. É um trabalho minucioso, baseado em conhecimento aprofundado e experiência, que garante a proteção do seu patrimônio e a economia tributária que você busca. Não é uma receita de bolo, é um planejamento especializado que entende profundamente as nuances do tema 796 e as leis tributárias. É a definição estratégica do capital social, alinhando o valor dos bens integralizados com o capital social da holding. É uma assessoria contábil e jurídica integrada. Trabalhamos com profissionais que compreendem a estrutura da holding e a correta contabilização dos bens, e que sabem como defender o seu direito à imunidade perante os municípios. Lembre-se, pagar menos tributos de forma legal é um direito seu. O conhecimento e a assessoria correta são sua maior ferramenta. Em resumo, o medo do ITBI não deve impedir você de estruturar sua holding familiar. O STF, no tema 796, trouxe clareza sobre a imunidade na integralização de capital. O desafio está na interpretação equivocada de alguns municípios. Mas para isso, existem soluções jurídicas e contábeis eficazes. Soluções que nós, da Martins Advogados Associados, dominamos. Se você quer proteger seu patrimônio, evitar inventários caros e demorados e garantir um futuro tranquilo e harmonioso para a sua família, o planejamento patrimonial com uma holding familiar é a solução mais inteligente e segura. Não deixe para depois. Afinal, a paz de espírito de saber que seu legado está protegido não tem preço. Se você busca um planejamento patrimonial seguro e eficiente, que afaste cobranças indevidas, que garanta a perpetuidade do seu legado, continue nos acompanhando aqui no canal, porque aqui nós só tratamos de planejamento patrimonial familiar. Se esse assunto foi interessante para você, compartilhe com mais amigos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre planejamento patrimonial. E deixe suas dúvidas nos comentários. Seu futuro e de sua família merecem essa proteção. Até a próxima!